Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. O tempo todo, Deus é bom. Canta com alegria, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, meu irmão, Ele é. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Ele é bom. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Então canta com fé, te adorarei, te adoro. Aleluia. Te adorarei, te adoro. Por tudo que é, eu te adorarei. Porque dele, por E para Ele, são todas as coisas. mais uma vez, porque dele, por Ele, para Ele. Porque dele, por ele, Aleluia. para ele são todas as coisas. Então você vai dizer a Ele a glória. A ele A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Oh, aleluia. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Declare quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos. quão profundas riquezas, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Então todo o povo de Deus declare a Ele a glória. A ele A Ele a glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a glória. Para sempre. Agora eu quero ouvir a voz do povo que vai morar no céu. Levante as mãos e cante a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele. Obrigado, Espírito Santo. Nós estamos transmitindo aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté. Esse é o culto dos filhos de Deus. Então todos os filhos de Deus e filhas de Deus estão convidados a participar conosco. Certamente Deus vai falar ao seu coração. Eu vou ministrar para a igreja, mas sinta como se você estivesse aqui sentadinho conosco, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém, amigos? Pessoal, esses dias eu tenho falado
sobre aquele milagre da pesca maravilhosa. E tem uma coisa que eu já falei, com certeza você já ouviu outros pregadores falarem, e é algo muito sério. A gente sempre diz assim, você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Quando você lê a 1000ª vez, sempre vai ter alguma coisa que Deus vai acrescentar. E eu estava meditando e Deus me acrescentou uma coisa forte. Vamos para Lucas capítulo 5, por favor. Vamos lá. Lucas capítulo 5. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Nome de Jesus. Eu vou começar, irmãos, direto aqui no versículo 4, tá bom? Lucas capítulo 5. O versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Verso de número 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Prestem atenção. Sobre o milagre, nós já falamos muitas coisas. E às vezes a gente lê essa passagem tantas vezes, que a gente perde a dimensão de quão grande foi essa operação de Deus, irmão. Os 2 barcos, porque o barco de Pedro não comportava todos os peixes que Jesus mandou na rede. Ele teve que fazer sinal para o sócio dele. Ele tinha um barco que era dele e do irmão dele. Era Pedro, era o Simão e o André. E eles tinham 2 sócios que trabalhavam junto, que eram Tiago e João. Ele fez sinal, o outro barco aparelhou com o dele. Eles puxaram a rede, encheram os 2 barcos. Os 2 foram para a praia, voltaram para a praia quase a pique. O barco estava abaixo, de tão pesado que estava. Irmão, foi algo tremendo, extraordinário. Todos eles foram tomados de espanto. O versículo de número 9 diz assim: pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Você talvez lê esses versículos e você lê eles até com um certo desdém. Mas quando aquilo aconteceu, Pedro, Tiago, João e André, aqueles 4, como todos os outros que presenciaram aquilo, foram tomados de um enorme espanto. Eles estavam assombrados. Quem é esse homem? Como é que esse homem conseguiu fazer uma coisa dessa? Quem é ele? Eles ficaram tomados de espanto. Irmão, a gente tem que aprender que o que Deus quer fazer na nossa vida é aquilo que vai nos surpreender, que vai mexer conosco. Confia nisso. Deus tem coisas tão grandes para fazer na sua vida que você ainda vai se surpreender, você ainda vai se assustar com o que Ele vai fazer em nome de Jesus. Só que daí, Pedro foi tomado, além de espanto, ele foi tomado pelo arrependimento. O que é, irmão, o arrependimento? É quando você entende a sua condição diante de Deus. Todo homem, irmão, naquele momento em que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele entende o quanto ele é pecador, o quanto Deus é santo e o quanto ele, o homem, é pecador, é sujo. O quanto Deus é grande, altíssimo, e o quanto nós somos pequenos. Pastor Alex, eu nunca senti isso. Se você nunca sentiu isso, talvez seja porque você nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Todo homem,
quando ele tem aquele encontro com Deus, quando Jesus se revela a ele na palavra, ele entende: eu estou perdido, eu sou pecador, como eu sou falho. Esse Deus é tão santo, Ele é tão grande, tão poderoso, e eu sou tão sujo, eu estou perdido. Quando isso acontece, irmão, Deus tem condição de vir até você, tirar os seus pecados, porque Ele nunca poderá perdoar, santificar, salvar alguém que não se arrepende. Alguém que não reconhece o próprio erro, o próprio pecado, a própria condição. Mas quando o homem entende: eu sou pecador, ele vem, com o sangue de Jesus, limpa você, te purifica. Ele faz dentro de você, não na sua carne, mas no seu espírito, ele faz uma cirurgia. Ele tira o coração de pedra, a velha natureza, e ele te coloca um novo coração. Você passa a ser uma nova pessoa, diga amém. E não só, olha para o pastor, não só você agora passa a ser um homem que era pecador e foi perdoado, mas agora você terá condições de começar a servir a Deus. Uma coisa bonita é que no mesmo momento que Deus te perdoa, que Ele faz você nascer de novo, Ele já revela a você qual é a vontade dEle para a sua vida. Todo homem, irmão, todo homem, mulher, toda pessoa, no momento do novo nascimento, ele não é só perdoado, ele naquele momento já é colocado dentro da vontade de Deus. É instantâneo. Você pode ter sido o pior pecador, me perdoa a forma que eu vou falar aqui, tá? Você pode ter sido o pior bandido dessa cidade, desse país, fez tudo errado a vida inteira. No momento que você vem para Deus, você se arrepende, e Deus perdoa você, limpa você, faz você nascer de novo. Naquele momento Deus coloca você dentro da vontade dEle. Então você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, e você já vai poder começar a fazer aquilo. Isso aconteceu com Pedro. Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, ausenta-te de mim, não fica perto de mim não, Jesus, porque eu sou pecador. Ele entendeu que ele estava diante de alguém diferente. Eu não sei, irmão, de verdade, eu não sei se naquela hora, se Pedro já sabia quem Jesus era, se ele sabia que Jesus era Deus. Ele entendeu isso depois, porque lá em Mateus 16, quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu não sei se ele entendeu isso depois ou se ele já tinha entendido naquela hora, mas ele entendeu que Jesus era santo e ele era pecador. Então ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, não fica perto de mim não, porque eu sou pecador. E olha que palavra linda Jesus disse a ele. No finalzinho do versículo 10, Jesus diz assim: não temas, não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. Olha que lindo, irmão. Jesus poderia ter dito assim para ele: Pedro, a partir de agora você não é mais pecador. Mas Jesus fez algo maior ainda. Jesus disse: não tenha medo, a partir de agora você será pescador de homens. Jesus já estava revelando a Pedro qual era a obra que ele iria fazer na vida dele. Eu volto a dizer, no ato da conversão, no momento que você é salvo, lá dentro de você, ainda que seja uma coisinha muito pequena, mas você já vai entender o que Deus quer de você. Eu, irmão, quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, há 21 anos atrás, lá dentro de mim eu já tinha um entendimento do que Deus queria para a minha vida. Eu já sabia que um dia eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Talvez não sabia que eu estaria fazendo como eu faço hoje. Eu não sabia que eu ia estar pregando um dia numa igreja grande, abençoada igual essa aqui, para um povo lindo igual vocês. Mas que eu ia levar a palavra de Deus, eu sabia. Porque esse desejo já brotou dentro de mim. Deus já revelou que era isso. Irmão, cada um de nós tem um chamado de Deus. No dia que Deus salvou você, pode ter certeza, Ele colocou você dentro da vontade dEle, e você aí dentro, ainda que você não tenha ideia da, vamos dizer assim, da totalidade do que Deus vai fazer na sua vida, mas você já sabe que Deus te chamou. Nem todos, irmão, olhem para mim, nem todos
foram chamados para estar aqui no púlpito. Algumas pessoas foram. Talvez você que está aí sentado, você pode pensar, pastor, eu sou velho demais, ou eu sou jovem demais. Besteira. Se Deus chamou você, Ele vai usar você. Não importa a sua idade, não importa o seu grau de escolaridade, não importa nada disso. Se Ele te chamou, Ele vai usar você, vai capacitar você, e através de você Ele vai fazer coisas grandes. Diga glória a Deus. Pode ter certeza disso. Agora, tem outras pessoas, irmão, que Deus não chamou para estar no púlpito. Tem outras que Deus chamou para ser um obreiro, para servir, para estar do lado. Outras pessoas, irmão, Deus chamou para ajudar a cuidar da igreja. Algumas Deus chamou, irmão, para ir para os hospitais, evangelizar os doentes. Para ir, meu irmão, até as esquinas de prostituição, evangelizar essas pessoas que estão perdidas. Cada um tem um chamado de Deus. Irmão, tem pessoas, não fica assustado com o que eu vou te dizer não. Tem pessoas que Deus chamou para se tornarem ricas. E quando eu falo rico, irmão, olha para o pastor Alex, é rico de dinheiro. Ai, pastor, como é que o senhor fala um absurdo desse? É verdade, irmão. Rico de dinheiro. Mas sabe para quê? Para manter a obra dele. Tem gente, irmãozinho e irmãzinha, que vai prosperar e vai prosperar muito, para um dia chegar aqui e falar, pastor, quanto que é o aluguel da igreja? Esse mês eu vou pagar o aluguel sozinho. Irmão, você acha que Deus não faz isso? Ele faz. Existem aqueles que vão e existem aqueles que enviam. Já pensou que coisa linda? Você poder um dia chegar e falar assim, pastor, fala aí um país onde a gente não tem igreja, porque eu vou pagar a igreja lá naquele país. A igreja pode ir lá e comprar um terreno, pode comprar, construir, que eu vou pagar. O pastor que vai para lá, eu vou manter o salário dele, vou pagar o aluguel da casa dele, vou pagar a escola do filho dele, ele vai se preocupar só em pregar. Já pensou que coisa linda? E talvez eu estou pregando aqui agora e tem alguém assistindo em casa ou alguém aqui na igreja que lá dentro do coração dele até queima, porque ele fala, é isso que eu quero fazer. Sabe por que você quer fazer isso? Porque Deus chamou você para isso. E o que você tem que fazer? Obedecer a Deus. Vai começando, vai sendo fiel no pouco, que Deus vai começar a te honrar, você vai crescer, e um dia você vai chegar lá. Hoje talvez, irmão, tudo que você pode fazer é pegar um envelope e colocar uma oferta de 10, de 20 reais, mas o dia vai chegar, irmão. Se você for fiel a Deus agora, o dia vai chegar em que Deus vai te usar para coisas grandes. Diga glória a Deus. Naquele dia, Pedro obedeceu uma palavra de Jesus, lança a rede, veio peixe, mas Deus falou para ele, Pedro, você vai pescar uma coisa muito maior do que peixe, você vai ser pescador de homens. Deus tem uma obra maior na sua vida do que você imagina, irmão. É tão triste, pessoal, que tem pessoas que elas começam e depois param. Tem gente que vem para a igreja, recebe um milagre e sai, vai embora. Ela nunca vai experimentar tudo que Deus tem para a vida dela. Eu fico pensando, irmãozinho, eu não estou com Jesus há tanto tempo assim. Já falei aqui hoje, eu sirvo Jesus há 21 anos. Há 21 anos atrás a minha família estava perdida, pessoal. E Deus usou essa obra, Deus usou a vida do missionário pela televisão. Meu pai foi salvo, minha mãe foi salva, eu fui salvo. E Deus fez uma obra bonita, irmão. Aquela ira, aquela tristeza, aquela coisa ruim que havia na minha casa foi quebrada. A gente passou a ter dentro de casa uma coisa que a gente não tinha, passou a ter alegria. Mas eu fico pensando se a gente tivesse parado lá, porque tem gente que faz isso. Se a gente tivesse dito, bom, a gente já está abençoado, não precisa mais ir para a igreja. Quanto eu teria perdido? Irmão, nesses 21 anos, eu não estou dizendo para você que eu ouvi falar, não. Eu vi, irmão, eu vi com esses olhos aqui coisas inimagináveis para mim. Eu vi pessoas que estavam mortas voltar à vida. Eu vi pessoas cegas enxergar, irmão. Eu vi gente levantar da cadeira de rodas e andar. Eu vi pessoas chegarem na igreja praticamente destruídas, arrebentadas. Me perdoa a forma de falar. E eu vi Deus levantar essas pessoas, pessoal. Eu vi essas maravilhas de Deus. Eu não posso, irmão,
Eu não posso ser ingrato com Jesus nunca na minha vida. Se tem uma pessoa que não pode ser ingrato com Jesus, sou eu. Eu sei da onde Jesus me tirou e eu sei tudo que Ele já fez na minha vida e fez através de mim também. Agora, eu não teria visto nada disso se eu tivesse parado lá atrás. Se eu tivesse achado que já estava bom, se eu tivesse achado que aquilo era tudo. Irmão, o que você viu até hoje não é tudo. Olha para mim, irmão. O que você viu até hoje não é tudo. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Ele tem muito mais para te dar. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Quem crê, diga amém. Lá no ato da sua conversão, Ele já vai revelar para você qual é a vontade dele para a sua vida. A partir de então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a cumprir essa vontade. Não perde mais tempo. O que eu queria falar é o que está escrito aqui, no capítulo 5, no versículo 10. Diz assim: de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás o quê? De agora em diante serás o quê? Pescador de homens. O pescador de homens eu já falei. Deus tem mais para você. Mais do que você imagina. Mas o que me chamou a atenção foi que Jesus disse assim, de agora em diante. Quando é que a obra de Deus ia começar na vida de Pedro? Depois de muitos anos? Depois de muito tempo? Jesus disse: Pedro, vem, me segue, e um dia você será pescador de homens. Foi isso? Jesus disse: de agora em... A partir daquele momento, Pedro já começava a ser pescador de homens. No momento que você se arrepende e você é perdoado, naquele mesmo momento a obra de Deus já começa na sua vida. Deus já começa a fazer. Você que está aqui, irmão, agora, Deus já está começando uma grande obra em você. E o que é que você tem de fazer, irmãozinho, irmãzinha? Você tem de ser fiel a Deus, tem que ir. Começa a fazer. Não deixa nada distrair, meu irmão. Não perca tempo tentando agradar a família, agradar amigo. E digo mais, nem procure agradar você mesmo. Você tem que entender na palavra qual é a vontade de Deus para a sua vida, e você tem que começar a fazer essa vontade. Tem um versículo que eu gosto muito, é Hebreus capítulo 10, verso 7. Eu vou ler bem rapidinho para vocês. Hebreus 10, 7 diz assim. Hebreus capítulo 10. O verso 7 está escrito assim, Quantos encontraram, digam amém. Está escrito: então disse, eis, aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler esse versículo de novo, só que nós vamos ler o que está fora do parênteses, não tem um parênteses aqui, Nós vamos ler primeiro tudo que está fora do parênteses, e depois nós vamos ler só o que está dentro do parênteses. Amém? Está escrito assim, então disse, eis, aqui venho. Pula o que está dentro do parênteses e lê o que está depois. Para fazer, ó Deus, a tua... Nós temos que viver para fazer a vontade de Deus. Diga amém. Como que nós fazemos a vontade de Deus? Agora nós vamos ler o que está dentro do parênteses. No princípio do livro está escrito de mim. Que livro? Esse livro aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Sabia que a Bíblia fala de você? A minha vida e a sua vida estão aqui. Quando você ouve a pregação e você entende o que Deus quer de você, aquilo que está escrito é sobre você. A partir do momento que você começa a fazer aquilo que está escrito, você está fazendo então a vontade de Deus. Diga amém. Não perca mais tempo. Comece a fazer e vai fazendo a vontade de Deus. E se prepare, irmão, por um motivo. Porque durante a sua caminhada, haverão provações. De vez em quando, irmão, Deus mesmo permite que você seja provado. Eu estava explicando no culto anterior que a provação nada mais é do que um processo, um caminho pelo qual você passa. O povo de Israel,
saiu do Egito, onde eles eram escravos. E Deus havia preparado uma terra para eles. Entre a terra prometida, entre o Egito e a terra prometida, havia um deserto. O que era o deserto, irmãos? O deserto era apenas um caminho, apenas uma passagem. O deserto não era o lugar daquele povo. O deserto era apenas um caminho pelo qual eles haviam de ir. Você tem alguns caminhos que precisa passar nessa vida, irmão. E esses caminhos muitas vezes serão caminhos bons. Alguns deles serão desertos. E o que você faz no caminho bom? No caminho largo? Você é fiel a Deus. Deus está abençoando, Deus está mandando dinheiro. Seja fiel. Família está bem, casamento está bem. São bênção em cima de bênção. Não deixa isso atrapalhar você. Continue humilde e fiel a Deus. Diga amém. E alguns são desertos. Provação, luta, adversidade. E o que você faz? A mesma coisa. Vai sendo fiel a Deus e vai continuando. Diga glória a Deus. Você tem que tomar cuidado porque principalmente nesses desertos o diabo vai tentar você. A provação, Deus pode permitir que você passe por ela. A tentação não vem de Deus, a tentação ela vem do maligno. O maligno se aproveita dos momentos de provação para vir te tentar. E ele começa a vir com aquela conversinha fiada dele. Você não vai aguentar não. Não vai ter jeito não. Você não vai conseguir. A luta é muito grande. Olha lá a sua geladeira, olha lá como está. Olha lá a sua despensa vazia. Quem está entendendo? Essas coisas vêm, irmãozinho e irmãzinha, para tentar tirar você do foco. O povo de Israel, entre o Egito e a terra da promessa, eles tinham uma caminhada de alguns dias. Eram alguns dias. E infelizmente, em poucos dias, eles foram infiéis a Deus várias vezes. Provocaram a ira de Deus, murmuraram, reclamaram, duvidaram de Deus. Chegou uma hora que Deus disse: quer saber? Era para ser alguns dias, mas vocês vão ficar nesse deserto 40 anos. A maioria de vocês não vai entrar na terra, vão morrer no deserto. Tem gente que está passando muito mais tempo pelo deserto do que era para passar. Tem outros que estão morrendo no deserto, sendo que Deus tinha uma terra para eles. Por quê? Porque eles não estão confiando em Deus. Se Deus falou com você, se Ele revelou a você a vontade dEle, irmão, apenas faça a vontade de Deus. Confia. Pastor, mas e a geladeira? Deus vai encher a geladeira. Mas e a despensa? Deus vai encher. Pastor, mas e a conta? Deus vai dar condição de você pagar. Pastor, mas e a minha família, o meu casamento? Tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Se preocupe apenas em ser fiel a Deus. Amém, Jesus? Pedro tinha uma preocupação: ser ganhador de almas, ser pescador de homens. Diga amém. E ele passou, irmão, algum tempo com Jesus. Dizem os estudiosos da Bíblia, isso não está escrito em nenhum lugar na Bíblia, mas os estudiosos da Bíblia dizem que o ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos. Já ouvi alguns falar coisa diferente, mas é mais ou menos 3 anos. Irmão, nesses 3 anos, Pedro sempre esteve tranquilo. Por quê? Porque Jesus estava sempre com ele. Jesus nunca deixou nem Pedro e nem outro que andava com ele passar por nenhum perrengue. No dia que eles precisavam de pão, Jesus arrumava o pão. Um dia eles estavam no deserto com 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles ficaram preocupados: como a gente vai comer agora? Jesus disse: vai lá e vê o que vocês têm. Trouxeram um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: manda o povo sentar. Pegou os pães, os peixes, abençoou, mandou distribuir, todos comeram quanto quiseram. Com Jesus eles nunca passaram fome. Jesus nunca deixou. Uma vez Pedro precisava de dinheiro para pagar o imposto. Jesus disse: Pedro, vai lá no mar, lança um anzol. O primeiro peixe que vier, quando você abrir a boca dele, vai ter o dinheiro lá dentro, vai ter um estáter, uma moeda de bom valor. Paga o meu imposto e o seu. Então, não sei se você está entendendo. Enquanto Jesus estava andando do lado de Pedro,
Pedro sabia que estava tudo dando certo, nunca ia faltar. Ele via Jesus suprindo a necessidade deles dia após dia. Quem entendeu, diga amém. E aí veio a provação. Quando a provação veio? Quando Jesus foi levado à cruz. Ele viu o momento em que o mestre foi crucificado. E aquilo, meu irmão, no caso de Pedro em particular, aquilo abalou muito ele. Tanto é que ele chegou a negar Jesus 3 vezes. Por que ele negou Jesus, pastor? Porque ele não acreditava que Jesus fosse poderoso para cuidar dele naquela hora, porque ele estava vendo Jesus fragilizado também. O que aconteceu foi que depois Jesus ressuscitou. Jesus apareceu a Pedro. Pedro entendeu, Jesus está vivo. Apareceu para os outros irmãos. Todos entenderam, Jesus está vivo. Mas olha para mim. Diferente de antes, agora Jesus vinha e voltava. Às vezes eles não estavam esperando e Jesus aparecia. Amém? Amém? Mas Jesus não estava com eles o tempo todo. Num determinado dia, irmão, por favor, eu não quero falar para você que isso está escrito na Bíblia, porque não está. Mas dá para você entender que num certo dia, depois que Jesus tinha ressuscitado, e antes de Jesus subir ao céu, Jesus ainda não tinha subido ao céu. Quem sabe, Pedro foi lá na geladeira, é claro que naquele tempo não tinha geladeira, estou falando para você entender. Amém? Amém? Pedro foi lá na geladeira e não tinha comida. Foi lá, abriu a despensa, não tinha nada, não tinha pão, não tinha peixe. E aí bateu a preocupação. Antes ele não tinha, porque Jesus estava com ele o tempo todo, ele sabia. É só falar para Jesus que Jesus resolve, diga amém. Mas e agora que Jesus não está aqui com a gente o tempo todo? Será que vai faltar? E o que foi que Pedro fez? João capítulo 21, versículo 3. Eu vou ler ali no monitor. João 21, 3. A Bíblia diz assim, ó. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Olhem para mim. Pedro estava com outros 6 irmãos, eram 7 discípulos. E Pedro disse, eu vou pescar. Por que Pedro disse isso? Talvez porque precisasse. E Pedro falou, bom, do jeito que está aqui, daqui a pouco a gente não vai ter o que comer. Melhor eu ir. E foi pescar. Os outros irmãos disseram, também nós vamos contigo. Cuidado. Às vezes uma decisão errada que você toma, você ainda influencia outros para errar com você. Cuidado. Eles foram, também nós vamos contigo. Foram, subiram para o barco e naquela noite o quê? Nada apanharam, não pescaram nada. Passaram a noite inteira lançando a rede e nada veio na rede. Irmão, é a mesma coisa que vai acontecer com você se você perder o foco. Jesus disse para Pedro, Pedro, vai pescar homem. E Pedro decidiu voltar a pescar peixe. Às vezes a preocupação faz você perder o foco. A sua preocupação deve ser obedecer a Deus, mas daí começam os cuidados dessa vida. Você começa a pensar no casamento, você começa a pensar na conta, nisso, naquilo, e você, agora, já sei, eu vou fazer o que eu fazia antes. E você pode, irmão, olha para o pastor, você pode ter prejuízo. Porque tudo que você faz fora da vontade de Deus é perda de tempo. Foi uma madrugada inteira perdida, irmão, porque eles não conseguiram pescar nada. Imagina a cena. Aqueles homens agora voltando para a praia, cansados, frustrados. E quem é que está lá na praia esperando eles? Vocês conhecem a história. Quem estava lá? Jesus. Sabe por que você não precisa se preocupar? Porque Jesus está cuidando de você. Jesus estava lá na praia e ele disse, filhos, eles não sabiam que era Jesus, tá? Mas Jesus disse, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Irmão, Jesus se preocupa com o que você precisa. Ele se preocupa se a sua barriguinha está cheia, se você tem roupa para usar, se você tem sapato. Você não precisa se preocupar com nada, além de obedecer a palavra dele, porque ele já está se preocupando com o resto. Ele se preocupou, vocês têm alguma coisa de comer? Eles disseram não. Olha que coisa tremenda. Jesus disse, lança a rede do lado direito e vocês vão pescar. Já falei sobre isso com vocês. Eles lançaram a rede
E a Bíblia diz que quando foram puxar, a rede estava tão cheia que eles já não conseguiam. Irmão, o que eles não conseguiram numa noite inteira trabalhando com a força deles, Jesus fez em poucos minutos. Se você se preocupar em obedecer a Deus, irmão, em poucos minutos Deus faz aquilo que você não conseguia fazer. Não adianta você passar a noite inteira acordado, arrancando os cabelos da cabeça. Tem gente, meu irmão, que fica igual zumbi em casa à noite, andando para um lado para o outro. Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E rói unha. Tem gente que nem unha mais tem para roer. Para com isso, irmão. A sua preocupação tem que ser em obedecer a Deus. Se for para passar uma noite acordada, passe acordado orando, buscando a Deus, amém, Jesus? Para entender qual a vontade de Deus para a sua vida. Mas não dê para o diabo o gostinho de ver você passar uma noite acordado por causa das lutas, por causa dos problemas, porque Deus já está cuidando de você. Se você se preocupar em obedecer a Deus, irmão, assim, desse jeito aqui, no momento, Deus prepara tudo que você precisa. Deus manda tudo que você necessita. Ele supre todas, cada uma das suas necessidades. Quem crê, diga glória a Deus. Vai preparar tudo que você precisa. Pedro só precisou jogar a rede uma vez, voltou cheio de peixe. E não para aí, irmão. João olhou para Pedro e disse: Pedro, sabe quem está lá? É o mestre. Pedro estava nu, ele colocou a roupa, se jogou na água, foi nadando até a praia. E quando ele chegou na praia, sabe o que Jesus já tinha feito? Por favor, 21:9. João 21:9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Irmão, Jesus já tinha pescado peixe para eles. Jesus já tinha até preparado pão para eles, irmão. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Eles podiam ter dormido a noite inteira. Quem está entendendo, diga amém. Eles podiam ter passado a noite dormindo. No outro dia de manhã, Jesus ia acordar eles e falar: gente, eu vim aqui para chamar vocês para ir comigo na praia tomar café. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, quantas noites você tem passado acordado e você não precisa? Sabe o que está escrito lá no Salmo 127? Vocês já leram o Salmo 127? Eu vou ler muito rápido para você. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2. Por favor, põe para mim. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem gente que passa a noite acordado com medo. Ai meu Deus, vai entrar um ladrão em casa. Irmão, se Deus não estiver guardando a sua casa, o seu cuidado não resolve nada. Você está trabalhando à toa. Se você estiver obedecendo a Deus, sabe o que a Bíblia fala? Olha o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. Está escrito: pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tem uma tradução que diz que enquanto você dorme, Ele prepara o pão. Enquanto você dorme, Ele está cuidando de você. Ele está preparando tudo o que você precisa. Diga amém. Voltando lá para João 21, eles sentaram, comeram com Jesus. Depois que eles terminaram de comer, Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, você me ama de verdade, mais do que os outros? E Simão disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse para ele: então, Simão, cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, Simão, para de perder tempo. Para de ficar madrugada acordado querendo pegar peixe. Eu vou preparar o peixe para você. Eu vou preparar o pão para você. Diga glória a Deus. Mas faz o que eu disse para você fazer. Vai cuidar do meu povo. Vai cuidar das minhas ovelhas. Quem está entendendo, diga amém. Pare de perder tempo fazendo o que Deus não mandou você fazer, irmão. Faz só o que Deus manda e deixa que o resto Ele cuida. Ele cuida de tudo, diga glória a Deus. Anos depois, quando os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, quando a igreja já era grande, a tentação voltou. Atos capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz assim, Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Igreja, olhe para mim. Irmão, muitos anos depois, os discípulos já estavam cuidando de uma igreja grande. Para você ter uma ideia, no dia de Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas, batizou quase 3.000 pessoas. Irmão, é muita gente. São o quê? Umas 5 vezes maior do que a igreja aqui de Taubaté, 3.000 pessoas. E isso foi só no primeiro dia.
E a Bíblia diz que a cada dia que passava, Deus ia mandando mais gente para a igreja. Eu não sei, talvez a igreja tivesse 20, 30, 50 mil pessoas, talvez muito mais. Eram milhares de pessoas. E só quem cuidava dessas pessoas eram os 12. Era Pedro, Tiago, João, André e os outros. Eram eles que cuidavam de tudo. Irmão, olha, eu cuido aqui juntando aqui, pessoal, em Taubaté eu cuido de, não chego a ter 1000 pessoas, juntando a nossa igreja e juntando as comunidades. Se for contar as outras igrejas da região que eu cuido, não chega a 3.000 pessoas. Mas eu já fico pensando, irmão, em quanta coisa. Tem hora que eu não consigo resolver tudo. Porque sempre tem alguém falando para mim, pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É um que precisa de visita, é outro que precisa de cesta básica, é outro que precisa... Irmão, e olha porque eu tenho gente para me ajudar. Agora imagina aqueles 12, tendo que cuidar de todo aquele povo. E tinha uma coisa, eles faziam um trabalho mais ou menos como se fosse um trabalho social. Eles davam comida para as viúvas. As mulheres eram abandonadas pelos judeus porque se convertiam ao cristianismo. Então eles pegavam uma parte das ofertas e usavam para manter essas viúvas. Só que depois de um tempo começou a ter briga. Irmão, naquele tempo já tinha, pode saber que hoje é a mesma coisa. Aonde tem gente sempre vai ter problema, tá? Ah, pastor, eu queria tanto encontrar uma igreja perfeita, onde não tivesse um problema. Lá no céu, irmão, pode ter certeza que não vai ter problema nenhum. Amém? Agora aqui nessa vida é um pouquinho difícil, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui nunca mais quer ter um problema na vida? Levanta a mão. Quem nunca mais quer? Fica de pé que eu vou orar para você morrer. Levanta. Ninguém ficou de pé não, irmão? Os obreiros estão de pé. Jesus, mata. Senta. Teve irmão que caiu de joelho ali agora. Olha para mim, irmãozinho. Aqui nessa vida sempre vai ter luta. Aonde tem gente tem problema, irmão. E começou a reclamação. Reclamavam dos apóstolos. Imagina se não vai reclamar do irmão Alex. Imagina. Ah, mas eles não se preocupam com a gente. Só as viúvas dos judeus é que ganham ajuda. Nós, as viúvas dos gregos, não ganham. E começou aquela murmuração. Quando os apóstolos perceberam, eles estavam deixando de ser pregadores para ser assistentes sociais. Irmão, o trabalho de um assistente social é importantíssimo. É um ministério. Tem gente que Deus colocou na igreja exatamente para cuidar disso. Quem está entendendo, diga amém. Inclusive, se você está aqui e você fala, pastor, eu tenho esse chamado. Eu tenho chamado para levar cesta básica para quem precisa, para ver criança que está sem roupa. Irmão, por favor, me procura, que nós precisamos de gente para trabalhar nessa obra. Quem está entendendo, diga amém. Mas esse não é o meu chamado, por exemplo. Eu posso ajudar a supervisionar isso. Só que eu não posso parar de ler a Bíblia e orar para ficar me preocupando com essas coisas. Deus tinha falado para Pedro, Pedro, você é pescador de homens. O trabalho de Pedro era ir lançar a rede para pescar almas para Jesus. Diga glória a Deus. E daqui a pouco, ao invés de ler Bíblia, ao invés de orar e ao invés de pregar, eles estavam lá tendo que fazer conta. O dinheiro dá para comprar o pão da viúva Maria? Não, então tem que separar. Aí eles pararam e falaram, opa, está errado. Olha o versículo 2. Atos 6:2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável, não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Gente, nós não podemos fazer isso não. A gente está deixando de se preocupar com a palavra para se preocupar com essas coisas. Esse negócio é importante? É, mas nós vamos colocar outras pessoas para cuidar disso. Olha o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Esse negócio é importante demais. Agora olha o versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Deus vai levantar pessoas para cuidar daquilo que você não pode cuidar. Fica tranquilo. Ah, pastor, eu preciso disso, preciso daquilo. Deus vai colocar as pessoas para fazer tudo isso aí. E eu, pastor, faz só o que Deus mandou. Não se preocupa com as outras coisas, não. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pedro nunca mais, irmão, perdeu tempo indo pescar peixe ao invés de pescar almas. Na hora que a preocupação começou a ser o natural, ele falou, opa, parou.
eu tenho que perseverar no ministério da oração e da palavra. Eu falei para os irmãos do culto da manhã, quanto mais tempo você me der para eu poder ler a Bíblia e orar, melhor é para você mesmo, sabia? Não que o pastor não possa, o pastor faz de tudo, irmão, Deus sabe. E tem gente aqui que sabe. Se precisar limpar um banheiro, eu limpo. Se precisar limpar o som da igreja, tudo isso é importante. Mas quanto mais tempo você me der, pastor, larga isso aí, deixa que eu faço e vai lá orar, melhor para você. Porque eu recebo mais de Deus para fazer você prosperar, para você crescer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uma vez eu vi um missionário falando que a esposa do pastor devia falar assim, ó, deixa que eu lavo a louça e vai lá ler a Bíblia, vai lá orar. Não que a esposa do pastor também não possa pregar, mas deixa o outro servir a mesa. Cada um faz aquilo que Deus chamou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê? Porque aí se cada um cumprir a sua missão, a Bíblia fala que a obra vai crescer. E a obra de Deus é grande. A obra de Deus na sua vida é muito grande. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor, mas e os meus problemas? Deus já está cuidando. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, lançai sobre ele as vossas preocupações, ansiedades. Põe lá para mim. 1 de Pedro 5,8, não, 5,7 então, desculpa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem, Deus está cuidando de você. Olha para o irmão e fala, Deus está cuidando de você. Você que está na sua casa assistindo esse culto, se preocupe em fazer o que Deus mandou você fazer. Ele está cuidando de você. Vamos orar? Fiquem de pé em nome de Jesus. Deus está cuidando de tudo. Diga, Deus está cuidando de tudo. Ele está cuidando da nossa vida. Aleluias. Oh, glória a Deus. Levantem as mãos para o céu. Feche os seus olhos. Bendito seja o teu nome. Levantem as suas mãos. Oh, glória a Deus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai. Mas estou cansado, Pai. Preciso crer nas suas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações. Eu sei que me livraste das acusações. Mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem pode imaginar. Oh, aleluia, glória a Deus. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, aleluia. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Ah, meu Deus, é agora. Eu peço ao Senhor, meu Deus, envia o teu poder aqui nesse lugar. Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe do momento de cada pessoa aqui nesse lugar. O Senhor sabe, meu Deus, da luta de cada um. Meu Deus, tem pessoas aqui, Pai querido,
que não têm dormido, meu Pai, que não têm tido paz. Meu Deus, que têm sido tomadas pela preocupação, pelos cuidados dessa vida. Eu peço que o poder do Senhor venha agora. Venha em nome de Jesus para trazer a libertação. Venha para fazer, meu Deus, todas as preocupações, todas as ansiedades dessa pessoa caírem por terra em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus eu uso o poder, a autoridade do teu nome agora. E eu repreendo todo o mal que se tem levantado contra esse homem. Eu repreendo todo o mal que se tem levantado contra essa mulher. Toda obra maligna, toda obra do diabo agora seja repreendida em nome de Jesus. Meu Deus, é o momento da libertação. Eu quero o poder do Senhor aqui agora, Pai, para jogar por terra toda essa obra do diabo que está oprimindo esse povo, essa igreja, em nome de Jesus. Espírito que está tirando a paz dessa pessoa, através de uma enfermidade, através de uma doença, através de problemas que estão se levantando na família, no casamento, através de problemas que estão se levantando, crises financeiras que têm se abatido contra a vida dele, contra a vida dela. Eu te repreendo agora, demônio, em o nome de Jesus. Tira a tua mão dessa pessoa agora. Tira a tua mão dessa vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou determinando. Em nome de Jesus eu estou exigindo. Vai embora. Saia agora. Agora, em nome de Jesus, vai saindo todo o mal. Vai saindo tudo que é do maligno da vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, você é homem de Deus. Minha irmã, você é mulher de Deus. Você tem poder de Deus na sua vida. Você tem autoridade de Deus para mandar todo o mal embora. A palavra de Deus diz: em meu nome expulsarão demônios. Então expulsa esse mal que está no teu casamento agora, minha irmã. Chega de viver preocupada com isso. Demônio, em nome de Jesus, tira a tua mão agora. Sai dessa pessoa em nome de Jesus. Eu estou repreendendo, quebrando toda a tua força, todo o teu poder, e te ordenando agora: sai. Sai. A igreja vai mandando sair o demônio que tem trazido tantas preocupações, que essa pessoa já está vivendo deprimida. Espírito da depressão, da ansiedade, do pânico. Esta pessoa não consegue dormir à noite, ela não tem paz. À noite ela põe a cabeça no travesseiro e os problemas caem, se jogam em cima dela. Em nome de Jesus, demônio, tira a tua mão agora desse homem, dessa mulher, da casa dela, da família dela. Eu quebro toda a tua força, eu quebro todo o teu poder. Pelo poder do nome de Jesus, eu te arranco agora. Saia, saia em nome de Jesus. E a igreja vai mandando todo o mal embora, sem medo, com autoridade. Sai preocupação, sai ansiedade, angústia, depressão, vai saindo. E sai o problema também, sai toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. E sai o mal que está na família, na casa. Todo o mal, sai, 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 em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Olha, amigo, você que está aí agora participando desse culto, deixa eu falar uma coisa importante para você. Existem algumas pessoas que elas têm recebido de Deus um chamado especial para patrocinar a obra de Deus. Essa igreja, irmão, esse ministério tem alcançado mais de 190 nações no mundo, evangelizando pessoas, pregando o evangelho completo, o evangelho que cura, que liberta, que salva, que leva o pecador para o céu.
E como você faz para ser um patrocinador dessa obra, desse ministério? Bom, é bem simples. Se Deus já tem chamado você, o que você em primeiro lugar deve fazer é ligar para se inscrever. Os números para você ligar são os seguintes, ó. Em São Paulo, você vai ligar o código de área 11, tá bom? 3181 9022. Operadora 11 3181 9022. Se você é do Rio de Janeiro, você pode ligar no código de área 21, no 0 operadora 21, o número 2141 3510. 2141 3510. Você vai ligar, você vai falar para o atendente seus dados, seu nome, endereço, telefone, CPF. Ele vai passar todos os seus dados. A partir de então você fará parte do nosso hall, né, do nosso grupo de patrocinadores. Todos os dias você vai receber a minha oração, a oração dos pastores desse ministério. Você sempre estará incluído nas consagrações do servo de Deus, o missionário da televisão, R.R. Soares. Você vai estar incluído na consagração desse homem de Deus. E para doar é muito fácil. Você pode ir, meu irmão, por exemplo, no Bradesco, você pode ir a qualquer uma das agências do Bradesco e fazer uma doação na agência 3378, na conta 29315, dígito 6. Agência 3378, a conta 29315, dígito 6. Se você é correntista do Itaú, você vai em qualquer uma das agências do Itaú e você faz uma doação para a conta 0406, agência 0406, a conta 42717, dígito 9. Agência 0406, a conta 42717, dígito 9. Mas nós temos também, meu irmão, conta no Banco Santander, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui no rodapé aqui as contas para você anotar aí na sua casa e procurar e fazer a doação. Se você é membro da nossa igreja, você pode ir a qualquer uma das igrejas da Graça e fazer a doação na própria igreja. Aqui, por exemplo, na Igreja da Graça de Taubaté, nós temos o balcão do patrocinador. Você pode chegar antes do culto ou depois do culto. Sempre tem ali um pastor, um obreiro, para receber o seu patrocinador. Na oportunidade, nós entregamos a você a revista Graça Show da Fé. Nós entregamos a revista Graça Show da Fé, pessoal, que é como vamos dizer assim, que é como um agradecimento a você, tá bom? É um presentinho, é um brinde de agradecimento para que você se sinta grato ali, né, e receba a nossa gratidão por estar abençoando, ajudando esse ministério em nome de Jesus, tá bom? Eu quero fazer uma oração pelos patrocinadores. Senhor, abençoe agora todos aqueles que são patrocinadores dessa obra, desse ministério. Manda que a tua bênção esteja com todos eles, que os patrocinadores prosperem grandemente para teu louvor, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia. E olha, você que está participando desse culto pela TV, vem assistir uma reunião conosco aqui. A nossa igreja está aberta todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo, né, como você preferir. As nossas reuniões acontecem de segunda a sexta, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7h30 da noite. Segunda-feira é o dia da prosperidade, oramos pela vida financeira. Quarta-feira são as minhas reuniões pela Sagrada Família, pela sua família que é sagrada diante de Deus. Sexta-feira é o dia forte da cura e da libertação. Você está enfermo, vem para a igreja. Você conhece alguém que está oprimido por demônio? Traz a pessoa para a igreja. Deus me deu autoridade para expulsar demônios. Talvez você diz assim, pastor, eu conheço uma pessoa que precisa de um exorcismo. O senhor conhece um exorcista? Eu sou um exorcista. Pode trazer que eu expulso o demônio que está nessa pessoa. Aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416, tá bom? Nós fazemos a oração forte da cura e da libertação e nós cremos no evangelho completo. Nós cremos que Deus cura, que Ele liberta, que Ele prospera, que Ele traz alegria, felicidade e o principal, que Ele leva o pecador para o céu. E falando disso, domingo é o dia daqueles que vão morar no céu se reunirem na igreja. É o dia dos filhos de Deus. E nós temos 6 concentrações de fé especiais. Domingo as reuniões são às 6 horas da manhã, 8 da manhã, depois às 10h30 da manhã. Aí 3 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite, tá bom? Repetindo, Avenida Granadeiro Guimarães 416, aqui no centro de Taubaté, pertinho da Rodoviária Velha e ao lado do Hospital Escola. Vem participar, Deus tem uma bênção para você, tá bom? Amigos, vamos fazer uma oração agora pelo pessoal que está em casa assistindo o culto? Levante as mãos. Senhor, todas as pessoas que vão receber esse culto, que vão receber, meu Pai, essa palavra, aonde estiverem,
que o Senhor as visite com poder, que sejam curadas, libertas, abençoadas, que tenham o entendimento das coisas do Senhor, a qual o Senhor deseja para cada uma delas. Essa é a minha oração, a oração de toda a igreja, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir a Jesus. Deus abençoe, amigos. A paz com Deus. Todos os dias